Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, mas precisamente início de noite. A noite caindo. A noite já caiu na realidade, né? Que vocês conseguem observar pela janela. E já tá noite, a noite já caiu. E eu tô vindo gravar só mais esse vídeo hoje. Tô no pique das gravações, né? Pra finalizar as gravações de hoje. Quarto vídeo que eu gravo. Creio que seja o último hoje. Que gravarei mais vídeos no decorrer dos próximos dias, né? Descer a madeira. E é isso, vamos beber um pouco de água, nos hidratar. Bebam água, se hidratem. A água é o líquido necessário para a sobrevivência. Bebam água, se hidratem. Consumam água. Hidratem seus sentidos, seus órgãos, seus corpos. Vamos lá. Eu tava refletindo aqui, né, gente, sobre certas questões da vida, certos fundamentos da vida, certas demandas da vida, de pessoas que passam, pessoas que às vezes ficam, às vezes não ficam, às vezes permanecem a vida toda, às vezes não permanecem a vida toda. É um dos insights que eu tenho assim, sabe? Que eu tenho analisado, refletido, ponderado e meditado. Certas pessoas, que são apenas pessoas, nada mais do que pessoas, elas simplesmente vêm e vão nas nossas vidas, transitam nas nossas vidas. Eu estou falando de pessoas, não estou falando de amizades. Amizades que são amizades são eternas, são intensas, são para a vida toda. E não sei porque eu estou nesse insight com minha mão e meu braço. Entenderam? E assim, eu observo muito certas pessoas que aparecem, que surgem, que nascem na minha vida. Nascer no sentido de se constituir pessoas na minha vida. Por quê, pra quê e como, né? Essas pessoas simplesmente elas vêm e vão no fluxo frenético, de modo intenso. E essas pessoas que eu estou me referindo, elas nunca permanecem, nunca permaneceram e nunca vão permanecer. Isso é real, viu? É real, é verdadeiro, sem sombras de dúvidas. Pessoas que são pessoas, elas vêm, ficam um certo tempo de tempo em nossas vidas e elas partem. Mas como eu já falei algumas vezes aqui, eu Danilo, eu concebo que amizades, que são reais, que são verdadeiras, elas em hipótese alguma, vejam bem o que eu vou falar, elas em hipótese alguma têm prazo de validade. Amizade que teve prazo de validade, vamos refletir sobre, vamos ponderar sobre, vamos meditar sobre. Essas amizades que tiveram prazo de validade não eram amizades, não eram reais, não eram verdadeiras, falando português claramente, corretamente e devidamente. O ar faltou. Quando o ar falta, paramos por uns instantes, uns minutos, respiramos na intensidade que conseguimos, oxigenamos os pulmões, os órgãos, os sentidos e voltamos a produzir. E como eu ia falando, essas amizades que não são amizades, são pessoas. Eu estou falando de pessoas, certas pessoas. Pessoas que aparecem quando elas convêm, quando elas querem, quando elas desejam, quando elas têm algum interesse.
nada mais, nada menos do que interesses. É isso. Essas pessoas que aparecem quando as convém, quando algo convém a elas, quando elas querem, quando elas têm interesse, quando elas têm vontade. Isso é real, gente. É verdadeiro. Eu já falei algumas vezes nos meus vídeos sobre essa questão, sobre essas questões. E eu paro e penso assim, por que eu me impressiono? Por que eu me incomodo? Porque eu fico desconfortável com essas pessoas. Como eu estava falando ainda há pouco, para umas próximas amizades, as pessoas falam quando elas têm o tempo delas, mas elas também falam quando elas querem, quando elas desejam, quando elas têm interesse, quando elas têm vontade. Isso é real, viu? Não tem isso que venha falar todos os dias e dizer assim: ah, eu tô aqui, conte comigo, pode contar comigo. Não tem não. A maioria das vezes e quase sempre essas pessoas, que são apenas pessoas e nada mais do que pessoas, elas falam quando elas desejam, quando elas querem, quando elas têm interesse. Principalmente quando elas têm interesse. Interesse em algo, alguém, alguma coisa. Como, por quê, pra quê, de que forma, por que meio. É isso aí, gente. Vamos parar para refletir. Vale a pena investir em certas amizades? Vamos ponderar. Vale a pena? Amizades não, eu tô confundindo pessoas e amizades. Porque eu foco muito a questão da amizade, do vínculo, do respeito, do carinho, do amor, do comprometimento, da cumplicidade. Mas isso são de amizades. Eu estou falando de pessoas. Pessoas que são apenas e nada mais do que pessoas em nossas vidas. Pessoas que chegam, permanecem o que tem que permanecer, ficam o que tem que ficar e dão no pé, se mandam. Essas são pessoas. Nada mais, nada menos do que pessoas. Agora, as amizades já são diferentes. São aquelas que sabem que podem contar conosco, que nós podemos contar com elas. São aquelas que estão presentes com frequência em nossas vidas. São aquelas que dizem bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. São aquelas que nos mandam mensagens, textos, textões, textinhos, vídeos, fotos, imagens. São aquelas que dizem pode contar comigo. Conte comigo para o que for preciso. Estarei sempre aqui. Essas são as amizades, as quais nos ressignificam como amigos, amigas e amigues a todos os instantes. Essas são amigas, amigos e amigues, não esquecendo ninguém. Então veja só, não existe isso de certo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho a vida ocupada. Mas dizer que não pode ter mandado pelo menos um emoji, uma figurinha, uma mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Estranho, né? Sendo que usa o celular dia e noite, noite e dia, o tempo todo. Que tá online o tempo todo. Estranho, né? Muito estranho. Eu vejo pessoas fazendo isso. Online o tempo todo. Dia após dia. Um dia após o outro. Nas redes sociais, nos aplicativos da vida. Curtindo, comentando, compartilhando, visualizando, postando, repostando. E por que não falam? Porque não respondem? Porque não visualizam? Porque não curtem? Que não têm interesse, não têm vontade, não querem. Elas dão atenção para quem elas desejam, no tempo que elas querem, na vontade que elas têm, nos desejos que elas têm. Então vamos acordar para a vida, viu? Bonitos, bonitas e bonites. Vamos acordar para a vida, saber valorizar quem realmente está conosco, que nós podemos contar, que nós podemos dizer: pode contar comigo.
Conte comigo para o que for preciso. Estive, estou, estarei sempre aqui. Vamos contar com essas pessoas. Demais pessoas, de modo algum. Não precisamos, não temos porquê e para quê e como. Isso é real. A lente do meu óculos até molhou. Isso é real. Quando nós observamos quem é quem, nós descobrimos quem são as pessoas e quem são as amizades. Quem nós podemos contar e quem não podemos contar. Até me atrapalhei. Quem não se atrapalha nas palavras pode ser arrebatado, abduzido, exaltado, pode ser o que quiser. Mas é isso, no momento, no espaço de tempo que nós percebemos quem é quem, nós identificamos quem são as pessoas e quem são as amizades. Certo? Eu falo quando eu quero, respondo quando eu quero, no meu tempo, na minha vontade, no meu interesse. Mas existe uma pequena palavra chamada consideração, a qual me condiciona a fazer o mesmo. Responder no mesmo espaço de tempo, interesse e vontade que eu tenho, que nós temos. Gente, reciprocidade é uma outra palavra que pesa muito. Então vamos entender o que? Eu sou recíproco. Respondeu quando eu quis, vou responder quando eu quiser. Falou quando quis, vou falar quando eu quiser. Não respondeu, não visualizou, não curtiu, eu vou fazer o mesmo. Não vou visualizar, não vou responder, não vou curtir. No espaço de tempo que eu quiser. Isso é real, é verdadeiro. Vocês estão me entendendo? Por que você se incomoda tanto com isso, Danilo? Porque eu parto do princípio que consideração é algo inquebrável, impartível, irrompível, se é que existem essas palavras. Então eu parto do princípio que se eu considero alguém, eu considero para valer. E vou continuar considerando para valer a vida toda. Vocês estão me entendendo? Ah, você está chateado? Não, não estou chateado. Talvez eu esteja. E é isso, é um direito meu, uma causa, uma razão, uma consequência minha. Ah, por que você está assim? Consideração. Consideração. É algo para a vida toda. Se ela partiu, se ela rompeu, se ela terminou, não era real, não era verdadeiro. Não, não. Então simplesmente já foi, já era. Terminou, rompeu, partiu. A consideração sumiu. Isso aí. Sumiu. Simplesmente nada mais do que isso. A consideração rompeu, partiu, terminou, ela sumiu. Já não é mais o que era e nem vai ser. Principalmente quando existe uma palavra chamada confiança, que ela rompe, parte, termina, nunca mais ela vai voltar. Quando nós deixamos de confiar em certas pessoas, que são apenas pessoas e nada mais do que pessoas, a confiança nunca mais vai voltar. E não volta mesmo e nem vai voltar. Isso é real, é verdadeiro. Sem sombras de dúvidas, é verdadeiro. Confiança, quando termina, ela não volta mais. E não volta mesmo, não. Entenderam? Quando a confiança termina, ela termina para sempre. É como o exemplo da louça, né? Da louça de vidro. Que louça é de vidro, né? Lógico. Se ela cai, parte, quebra, racha, por mais restaurada que seja, como seja, ela jamais vai voltar a ser a mesma. Aquilo que partiu, rompeu, quebrou, terminou, jamais vai voltar a ser o que era antes. E jamais mesmo, sem sombras de dúvidas. Isso é real, é verdadeiro, gente. Vamos parar para refletir. O que partiu, rompeu, quebrou, terminou, sumiu, jamais voltará a ser como antes. Se é que talvez volte a ser. Porque eu acredito fielmente que não vai ser. Sem sombras de dúvidas. Não vai ser, não. Com toda certeza e convicção. Assim como 2 mais 2 são 4. E 4 mais 4 são 8. Entenderam? Isso é real.
Vamos acordar para a vida, vamos botar o pé no chão, vamos saber quem é quem a gente pode, quem a gente não pode confiar, quem a gente deve e não deve chamar de amigo, amiga, amigue. Entenderam? Vamos acordar para a vida, tá bom? Bonitos, bonitas e bonites. Um brinde a nós, a vida, o universo, a Deus, ser supremo, ser maior, ser celeste, ser universal. Aquele que foi, aquele que é e aquele que sempre será Deus. O Senhor e sentido da vida. Tá certo? Fiquem na paz do Senhor Jesus da glória. Deus esteja comigo, minha família, o meu lar. Deus esteja com vocês, suas famílias e seus lares. Deus esteja conosco, nossas famílias e os nossos lares. Grandemente, ricamente, poderosamente e abundantemente. Desculpe as reflexões, os desabafos, eu me excedo e tudo mais, mas é o que eu preciso falar. Estou aqui para gravar, para produzir conteúdos do que, do como e como eu posso. Acho que até me atrapalhei nas palavras. E é isso. Eu produzo aquilo que eu sinto de produzir, como, porquê, para quê, de que forma, de que meio eu desejo, eu queira e eu tenho interesse. E uma coisa é certa. Assim como vocês, eu também, nós, todos nós, só estamos e só estaremos quando desejarmos, quando quisermos, quando tivermos interesse e vontade. Amém? Curtam, comentem, compartilhem, visualizem, deixem o joinha, o like, o amei, se inscrevam no canal. Esse vídeo é diretamente somente para o YouTube, que é um vídeo mais extenso, tá bom? Um brinde a nós, que lutamos um dia após o outro, vivemos um dia após o outro, e estamos aqui um dia após o outro. Amém? Beijos de luz, fiquem na paz do Senhor Jesus da glória. Amém.